Ó, hoje o cenário para a leitura do livro Você Pode Curar Seu Coração tá diferenciado. Será que? E, gente, hoje o cenário tá diferente. Resolvi aproveitar a luz do dia, que tá maravilhoso, né? Então eu vou ler de novo o quarto capítulo do livro Você Pode Curar o Seu Coração. Eu já tinha lido, era só para eu formatar, mas por algum motivo, não sei o que aconteceu, o vídeo desformatou sozinho, eu não consegui acessar mais. Então preciso fazer essa leitura novamente. Então vamos lá. A morte de alguém que amamos. Todo mundo vive situações de perda, mas nada se compara à morte de uma pessoa amada em matéria de vazio e de profunda tristeza. Vamos continuar a estudar o significado da morte, pois ela é vital para o sentido da vida. Há quem considere a morte uma inimiga, que acabara por nos destruir. Uma armadilha terrível da natureza que nos derrota brutalmente. Se você acredita nisso, sua vida não tem sentido. Contudo, se você entender que nasce, floresce e morre na hora devida, será capaz de ter uma vida com sentido e também morrer dignamente. É preciso lembrar que a vida continua, mesmo quando uma pessoa querida se vai. Um mundo novo e inesperado se abre diante de você, e nele essa pessoa não terá mais presença física. Talvez você sinta que, de certa maneira, ela segue vivendo em espírito. E isso é verdade. Assim como você amava quando ela estava presente, agora deve amá-la em sua ausência. A perda e a dor que essa ausência lhe causam são sentimentos muito pessoais e diferem dos sentimentos de todas as outras pessoas. Alguém talvez lhe fale da própria experiência de perda na tentativa de consolá-lo da melhor maneira que conhece. No entanto, para você, sua perda reflete o amor sem igual que você sentia. O seu sofrimento é o reflexo de uma prova daquele amor. Cada lágrima afirma que você amou profundamente. Ninguém deve tentar ou querer privá-lo disso. No entanto, neuroses e medos podem se misturar ao sentimento de perda. Sem perceber, você pode se voltar contra si mesmo, e é por isso que precisa aprender a prestar atenção no que pensa. Seus pensamentos podem confortá-lo, mas em alguns casos também podem aprisioná-lo na dor e criar sofrimento desnecessário. A única saída para a dor é passar por ela. É preciso senti-la, mas sem se apegar-se a ela ou passar a viver em função dela. A única maneira de ainda sentir amor quando se está sofrendo é observar como você se trata ao sofrer essas perdas. É hora de abolir a culpa. Rian e Kim se conheceram na faculdade de Direito. Para ganhar dinheiro e pagar a universidade, ela trabalhava na biblioteca, aonde ele ia para estudar. Rian mudou de horário de suas visitas à biblioteca da tarde para a noite, passando a coincidir com o turno de Kim, o que a levou a pensar: ou esse cara é realmente estudioso, ou ele gosta de mim. Toda noite, ela passava por Rian às 21h45 e avisava: vamos fechar daqui 15 minutos, hora de ir embora. Certa noite ele respondeu: hora de irmos tomar um café. O encontro para o café se transformou em encontros para jantar e em pouco tempo eles estavam namorando. Depois de se formarem, eles se casaram. A mãe de Kim tinha sido professora, portanto ninguém se admirou quando a filha optou pelo direito educacional. Ela defendia principalmente crianças, embora de vez em quando aceitasse defender professores demitidos injustamente. Rian, por outro lado, escolheu o direito imobiliário. Eles tiveram 3 filhos e, quando chegaram à casa dos 50 anos, fizeram um cruzeiro de 10 dias pelo Canal do Panamá. Uma tarde, depois de tomar sol no convés do navio, Kim estava no chuveiro quando descobriu um caroço em um dos seus seios. Ela estava certa de que aquele caroço não estava ali antes e ficou um pouco preocupada e muito aborrecida por surgir um problema desses quando estava tentando aproveitar as férias. Então decidiu guardar segredo porque aquilo provavelmente não era nada e não valia a pena perturbar o marido sem necessidade. Ela também sabia que era capaz de deixar as preocupações de lado por algum tempo e que Rian certamente viraria uma pilha de nervos. Quando voltaram para casa, Kim marcou uma consulta com um ginecologista, ainda sem falar nada para o Rian. Ela decidiu contar ao marido só depois de receber um atestado de boa saúde.
Infelizmente, as notícias não foram o que ela esperava. Kim foi diagnosticada com câncer de mama no estágio 4. O casal entrou em pânico. Kim sempre teve o hábito de fazer exames periódicos, nos quais nunca foi encontrado um problema. Eles não entendiam como os 3 primeiros estágios passaram despercebidos e a doença foi diagnosticada quando já estava muito adiantada. Imediatamente, os médicos optaram pela quimioterapia mais intensiva, associada a terapia complementares. Apesar do seu corpo aceitar bem o tratamento, às vezes Kim dizia ao marido: "Acho que morrer seria menos desagradável do que isso." Depois de muitas sessões de quimioterapia, a hora de realizar os exames de acompanhamento havia chegado. Ela passou por vários testes de laboratório e fez uma tomografia, que é o exame de imagem que pode mostrar se o câncer está avançando ou recuando. Infelizmente, os resultados revelaram que o câncer era muito agressivo e que o efeito da quimioterapia não fora significativo. Um dos médicos sugeriu a internação em uma unidade para pacientes terminais, mas Rian e Kim acharam esse passo muito radical. Eles acreditavam na possibilidade de outros recursos. Queriam tentar de tudo. Consultaram vários médicos, sempre obtendo a mesma resposta. Finalmente, os dois tiveram que aceitar que o corpo dela estava claramente enfraquecendo e solicitaram assistência domiciliar para pacientes terminais. Kim temia não gostar de ter estranhos andando pela casa e de perder a privacidade, mas os enfermeiros eram muito gentis. Um dia, ela pediu ao marido: "Quero que você prometa que quando chegar a minha hora, vai me deixar ir embora. Só se eu puder te ver novamente, em algum lugar, de alguma maneira", respondeu Rian. "Mas não quero descobrir que você andou saindo com outros caras na outra vida, hein?" Depois de algumas semanas tomando analgésicos e remédios para aliviar dores e sintomas, Kim recuperou a energia e se sentiu melhor do que vinha se sentindo havia meses. Ela e Rian brincavam: "Quem diria que o tratamento intensivo é o que faria eu me sentir melhor?" Durante 7 meses, apesar de menos disposta do que o passado, Kim se sentia melhor por não fazer quimioterapia. Os médicos chegaram a considerar o estado dela tão bom que consideravam desperdiçar o tratamento intensivo. No entanto, antes que isso fosse feito, Kim de repente ficou mais fraca. Segundo o médico, isso indicava um avanço do câncer. O mundo de Kim pareceu encolher e ela ficou cada vez mais introvertida. O marido diariamente lhe fazia companhia e eles combinaram de se encontrar, fosse como fosse a vida depois da morte. Kim já não conseguia mais sair da cama e algum tempo depois perdeu a consciência. Os enfermeiros passavam cada vez mais tempo com ela, e Rian podia ver que o corpo da esposa enfraquecia gradualmente. Ele murmurava as mesmas palavras que ela costumava lhe dizer na biblioteca onde se conheceram: "Hora de ir embora." E sussurrava ao ouvido dela: "Eu vou ficar bem. Vá aonde precisa ir. Nós vamos nos ver de novo." No entanto, quando o corpo de Kim começou a entrar em colapso, a tranquilidade de Rian desapareceu. Ele começou a implorar à esposa: "Por favor, não me abandone. Você não pode ir embora. Você precisa ficar comigo." Apesar de tudo, Kim morreu algumas horas depois. 1 ano e meio após a morte da esposa, Rian declarou ao seu grupo de apoio que continuava obcecado: "Não consigo parar de sofrer porque estraguei tudo. Prometi a Kim que não ia impedi-la de ir embora quando chegasse a hora, porque sabia que íamos nos ver de novo, mas quando ela estava realmente morrendo, entrei em pânico. Implorei para ela ficar. Não cumpri minha promessa." Rian se esqueceu de que é humano, de que a vida é preciosa e ele amava demais a esposa. Antes que ela morresse, ele podia prometer deixá-la partir quando fosse a hora, mas diante da situação real, suas palavras foram outras. Ele estava envergonhado e cheio de culpa por ter dito que realmente sentia em seu coração. Sentia um peso enorme na consciência e achara que fora desleal. O grupo perguntou a Rian: "E se Kim estivesse ao seu lado na hora da morte e pedisse para você não ir embora, você interpretaria isso como deslealdade ou como um amor imenso que se recusava a se dizer adeus?"
O universo interpreta nossas palavras à luz de nossas intenções, com amor e sem julgar. O universo não ouviu Rian a se recusar a deixar a esposa partir. Só ouviu o amor dele por Kim, embora ele estivesse convencido de que aquelas palavras havia realmente pisado na bola. Rian conseguiu trabalhar seu sentimento de culpa, e hoje em dia, quando se sente mal com o que aconteceu, dirige a si mesmo pensamentos de amor como: não consegui dizer aquelas palavras porque o meu amor era grande demais. Quando isso não ajuda, ele repete: não fui capaz de deixá-la ir porque a amava demais. Agora que ela se foi, esse amor a acompanha aonde ela estiver. Agora eu a liberto com todo o meu amor. As perdas e as datas comemorativas. Festas de aniversário, aniversário de casamentos e festas de fim de ano costumam representar união. Mas o que essas datas passam a representar quando os nossos entes queridos se foram? Esses dias especiais são momentos singulares na vida que costumávamos compartilhar. Embora ninguém possa mudar a realidade física da morte, o modo de encarar essas datas depois da perda de uma pessoa amada faz toda a diferença. Regina, uma mãe solteira, adorava a filha, Connie. Quando o pai abandonou a família, a menina tinha 5 anos e as duas ficaram sozinhas. Regina era consultora de marketing em um grande banco e podia escolher o horário de trabalho, portanto sempre procurava ter tempo para cuidar da filha. Além do Natal e do Ano Novo, as datas que as duas mais gostavam de celebrar eram seus aniversários. Regina nasceu no dia 19 de janeiro e Connie em 16 de março. Quando Regina era criança, os pais dela não faziam festas de aniversário, portanto ela queria que essa data fosse um símbolo importante para a filha e que representasse a felicidade da mãe dela ter nascido. Quando Connie era bem pequena, Regina convidava os próprios amigos para as festas de aniversário da filha. Depois que foi para a escola, a menina começou a convidar os próprios amigos. Um dia ela perguntou à mãe por que não celebrava o aniversário dela. Regina respondeu: isso é uma coisa mais para criança. O dia em que você nasceu não é importante? Contestou Connie. É claro que é, mas... Seus amigos dão festas de aniversário e você vai, interrompeu Connie. Regina percebeu que não tinha uma boa justificativa para não dar festas no próprio aniversário. Depois disso, elas passaram a ter 2 festas de aniversário no ano, uma para cada. Connie adorava aquilo, e Regina pensou: vou fazer isso durante 1 ano ou 2, depois essa onda vai passar. Festa de aniversário dá muito trabalho. No entanto, 2 anos depois, Regina concluiu que gostava de fazer as 2 festas. Vamos avançar 25 anos. Connie chegou às casas dos 30 e Regina dos 50. A filha estava casada, tinha os próprios filhos. Regina morava em uma casa pequena e uma área residencial mais afastada, a 1 hora de distância da filha. Ela reformou a casa e instalou lá sua pequena empresa de consultoria de marketing. As duas nunca perderam o costume de festejar juntas os seus aniversários. Avancemos mais 15 anos. A tradição se inverteu. Connie e os filhos, os netos de Regina, todo ano iam atrás dos amigos de Regina para celebrar o aniversário dela. Essas festas eram simples porque agora, nas casas dos 70, Regina preferia um jantar informal com um bolo e um café de sobremesa. Quando completou 72 anos, Regina recebeu os amigos e a família como de hábito. Um novo convidado recém-chegado ao bairro comentou: nunca vi uma filha fazer tanto estardalhaço pelo aniversário da mãe. Regina e Connie falaram sobre os velhos tempos em que a mãe criava a filha sozinha. Elas explicaram como começaram a celebrar os aniversários. No ano seguinte, porém, Regina começou a se sentir fraca e cansada. Estava debilitada, sem energia e seu estômago a incomodava constantemente. Depois de uma bateria de exames, o médico a diagnosticou com câncer de estômago. No início de março, Connie levou a mãe para o hospital para uma segunda rodada de quimioterapia. Um dia, durante o tratamento, Regina olhou ao redor do ambulatório de quimioterapia e disse à sua filha adulta: seu aniversário está chegando, talvez eu não possa fazer a sua festa. Não se preocupe, mãe, vou trazer o aniversário até você.
O comando de enfermagem tem sete cadeiras, por que não fazemos a festa lá? Regina respondeu: acho que podemos usar os suportes de soro para pendurar os balões. E as duas riram. À noite, Connie conversou com o marido, Greg, sobre seus planos para o aniversário. Ele sugeriu: até lá a sua mãe terá saído do hospital. Duvido que ela aceite que você cancele sua festa. Quando ela ficar cansada, eu a levo para casa. Regina começou a ter febre e os médicos decidiram não lhe dar alta enquanto a infecção não fosse curada. No entanto, não conseguiram descobrir a causa da infecção e em poucos dias o quadro dela se agravou. Os médicos explicaram que ela estava tomando muitos antibióticos e estava com septicemia. Agora havia o risco de que sua respiração fosse comprometida. Connie deu alguns telefonemas e pediu ao marido para avisar aos amigos que a festa de aniversário seria cancelada. Ela passava todas as noites com a mãe e os outros membros da família, e amigos ficavam com Regina durante o dia. Quando Regina perdeu a consciência, Connie ficou ao lado dela o tempo todo. Um dia, ao se despedir de uma amiga que estava visitando, perguntou a Connie se poderia ajudar de alguma maneira. Não, obrigada. Sua visita já foi de grande ajuda. Bem, se não nos encontrarmos amanhã, eu lhe desejo um feliz aniversário. Connie levou um susto ao lembrar que seu aniversário, de fato, já era no dia seguinte. É mesmo, eu me esqueci, respondeu ela. Vou passar o aniversário como sempre passei, ao lado da minha mãe. Ela pediu à amiga para levar alguns balões porque tinha certeza que Regina recuperaria a consciência para o aniversário. Quando os amigos começaram a telefonar querendo visitá-la, Connie resolveu deixar o marido, os filhos e os amigos mais íntimos passarem pelo quarto durante o dia para abraçá-la, ainda na esperança de que a mãe fosse acordar. Às 15 horas, ela percebeu um aumento na atividade da enfermagem em torno da mãe, cujos sinais vitais foram conferidos diversas vezes. Connie, de repente, entendeu que o estado de Regina estava se agravando. Então o médico entrou e declarou: como você pode ver, a sua mãe não está bem. Nós vamos levá-la para a UTI. Tenho que ficar com ela. Sim, claro, respondeu o médico. Depois de algumas horas na UTI, Connie sentiu que a mãe estava morrendo. Então, sem aviso, a equipe médica entrou às pressas e pediu que ela saísse para que eles pudessem começar a rotina de ressuscitação. O coração de Regina estava parando, e alguns minutos depois tudo estava acabado. Ela havia morrido. Mais tarde, Connie ficou surpresa quando comentaram: poxa, é uma pena que sua mãe tenha morrido no seu aniversário. Ou, a morte de sua mãe acabou com o seu aniversário. É muito triste pensar que essa lembrança vai sempre estragar a sua festa. No entanto, Connie não adotava essa visão negativa. Nos meses seguintes, ela começou a pensar por que todos viam de modo tão negativo a morte da mãe dela, no dia do seu aniversário. O marido perguntou: por que para você essa questão é tão diferente da opinião de todo mundo? As pessoas não entendem que o dia do meu aniversário é uma ligação entre nós duas. Afinal, foi nesse dia que ela me deu a luz. É quase como se elas pensassem que todo ano eu vou ficar triste no meu aniversário porque ela morreu nessa data. Mas eu vejo isso como um momento muito bonito, em que um ciclo se completou. Ela estava comigo quando comecei a respirar neste mundo, e eu estava com ela quando ela parou de respirar neste mundo. Foi o melhor presente de aniversário que ela já me deu. Quantos de nós interpretamos negativamente o dia da morte de alguém que amamos? Dizemos que uma data especial ou um dia de festa foi estragado para sempre por uma morte. Pense na interpretação de Connie. A morte da mãe não estragou seu aniversário, pelo contrário, tornou esse dia mais rico. Nossa escolha de palavras tem um enorme efeito sobre o nosso mundo interior. A palavra estragar pode mudar completamente nossos sentimentos em comparação com a palavra enriquecer. Muita gente diria: meu aniversário nunca mais será o mesmo. Ou, de agora em diante, essa nuvem sombria vai parar sobre o meu aniversário. Em vez disso, Connie pensa: recordo minha mãe com amor. Festejo meu aniversário com gratidão e amor. Minha mãe tornou possível meu nascimento e minha vida. Hoje festejo meu nascimento e minha mãe, o que me trouxe ao mundo. As datas festivas muitas vezes adquirem uma
conotação de tristeza depois de uma perda ou de uma morte. Mas com as perdas passamos a ter novas datas importantes, como o dia da morte de alguém que amamos. Todos os aniversários de morte de alguém são importantes para nós. 1 mês, 6 meses, 1 ano e assim por diante. Adrian nunca sabia o que fazer no dia de aniversário da morte da mãe. Ela tentou ficar ocupada, tentou viajar, experimentou de tudo para não pensar na perda. Apesar disso, ela não conseguia fugir do sofrimento. Por fim, concluiu que a única maneira de se livrar da dor era senti-la. Decidiu começar a fazer uma visita anual à sepultura da mãe. Durante alguns anos, no aniversário de morte da mãe, Adrian ficava junto à sepultura e chorava, dando vazão a toda a tristeza que sentia. A sensação das lágrimas correndo pelo rosto e caindo no chão era como um bálsamo. Em sua última visita, ela ficou surpresa quando se sentou ao lado da sepultura e não chorou. Intrigada, se perguntou o que estaria de errado com ela, mas acabou se dando conta pela primeira vez que estava se lembrando da mãe com amor, ao invés de com sofrimento. Ao se permitir sofrer totalmente a perda, ela agora alcançara um novo patamar de amor. Agora podia ser grata à mãe pelo papel que ela desempenhara em sua vida. As datas importantes podem ser um momento de respeitarmos nossa força e a nossa coragem. Podem ser ocasiões de honrar a pessoa amada. Há 1 ano ou há vários anos você era diferente, mas a vida mudou. A pessoa que você era mudou para sempre. Parte do seu antigo eu morreu com a morte da pessoa amada, mas parte dela continua viva em seu novo eu. Essa pode ser uma transição sagrada, em vez de uma situação em que todos perdem. Hoje, presto homenagem a meu amado. Nesta data, recordo minha amada com alegria e gratidão. Feriados são datas de reunião. Quando perdemos alguém especial, o nosso mundo perde a capacidade de celebrar. A festa só aumenta o sentido da perda, já que a tristeza parece mais triste e a solidão mais profunda. Muita gente se sente vítima das lembranças, mas não precisa ser assim. Você pode controlar a maneira de lembrar os amados e controlar a maneira de homenageá-los nas datas comemorativas. Há pessoas que preferem agir como se aquela data não fosse especial. Já para outros, faz mais sentido tomar as rédeas dessas ocasiões. Não precisamos repetir o que fazíamos no passado. Manter uma rotina sem significado pode parecer um gesto sem sentido, a pior forma de solidão. Quando o marido de Mary morreu, ela e as filhas fizeram o que fazem todas as outras famílias. Tentaram tocar a vida. Felizmente, Mary tem muita intuição e percebe quando as coisas não vão bem. Ela também sabia que é preciso abrir espaço para o luto. As festas de fim de ano sempre foram importantes para a nossa família, mas de repente havia esse imenso vazio. Agora, todo fim de ano é como estar em um bombardeio, em uma cratera que nos lembra a ausência dele. Tentamos recriar as festas, mas apesar de agirmos como no passado, logo descobrimos que sem meu marido não dava para fazer o que fazíamos antes. Era difícil e triste demais. No primeiro Natal foi tudo tranquilo, porque havia decidido, ok, nós vamos fazer isso. No segundo Natal, montamos a árvore, mas levamos 1 semana para pendurar os enfeites. Precisávamos de um tempo para sofrer o luto, sem tentar sentir felicidade. Estávamos todas muito tristes. Então chegamos a um acordo coletivo de tirar férias do Natal por uns anos. Resolvemos que, quando voltássemos a fazer uma festa, seria para começar uma nova tradição. Mary preferiu não manter uma aparência falsa de felicidade quando a família ainda vivenciava o luto. Ela sabia o que era bom para todas e ensinou as meninas a respeitarem seus verdadeiros sentimentos de recusa a festejar. Ela conta até mesmo que todas se sentiram mais unidas porque não estavam festejando o Natal. Então, depois de um tempo de cura, a família conseguiu comemorar novamente a data. Não como antes, mas de uma nova maneira. Em vez de pensar, vamos fingir que aquilo não aconteceu, está tudo bem, ou
Nós vamos nos divertir muito, mesmo estando tristes, ela pensou. Nós ficamos felizes por estarmos juntas, sem qualquer pressão para agirmos como não somos. Talvez você ache difícil ignorar o período de festas, mas também não quer fingir. Você pode mesclar a perda com um tempo de celebração, se der ao sofrimento devido tempo e espaço. Talvez possa incluir o ausente, se fizer uma prece antes do jantar ou acender uma vela por ele. Um simples gesto de gratidão pela pessoa amada pode refletir o amor permanente do seu coração. Encontrar um tempo para a perda e para reconhecer a perda é sempre mais fácil do que reagir a ela. Você pode pensar: este é o primeiro dia de ação de graças sem nossa mãe. Portanto, vamos dizer o nome dela e lembrá-la com amor na hora da refeição. Acendemos esta vela em nome da nossa irmã e lhe enviamos o nosso amor. Vamos compartilhar uma lembrança carinhosa ou uma história divertida sobre o nosso ente querido que continua vivo em nossos corações. Seus pensamentos podem se tornar negativos e é possível que você fique triste. Isso é normal e humano. Talvez você sinta a falta da pessoa amada todos os dias. Talvez sinta solidão. Contudo, tome cuidado com os pensamentos que guarda e repete. Repetir pensamentos negativos pode levá-lo a uma condição sombria que não faz justiça nem à pessoa amada e nem a você. Às vezes, a morte de alguém querido pode ficar associada a uma data festiva. Seu marido pode ter morrido na véspera do Dia dos Namorados, do Dia das Mães, do Dia dos Pais. Será impossível esquecer que ele morreu perto da Páscoa ou foi o último dia de Natal com ele. Pode ter acontecido na véspera do Ano Novo, no Dia da Independência. A partir daí, esses feriados nunca mais serão os mesmos. Como feriado são datas marcantes, mesmo que uma pessoa querida tenha morrido em um dia qualquer, talvez você pense no passado e se lembre do último Natal, do último Ano Novo com ele. Alguns indivíduos sabiam que aquele era o seu último Natal, outros não. De qualquer maneira, uma data que antes era festiva mudou para sempre. O importante é saber: aquele dia está servindo para honrar a lembrança de quem perdemos ou nós o transformamos em um fim do mundo recorrente? É muito natural pensar que nunca voltaremos a ter alegria naqueles feriados. Com certeza, eles não voltarão a ser o que eram. Contudo, com o tempo, muita gente consegue encontrar um novo sentido para as tradições e para o espírito do feriado, transformando-o em um testemunho de amor e não de perda. As datas festivas são alguns dos momentos mais difíceis depois de uma perda, e você pode tratá-las à sua maneira. O mais importante é estar presente para o amor refletido na perda. Nesta data, reverenciamos mais o amor do que a perda. Os feriados são parte da nossa jornada e devem ser plenamente desfrutados. Você pode centrar a atenção no amor e nas lembranças que vocês dois compartilharam. Com o tempo, você será capaz de escolher o conteúdo do que se sente no feriado. Tente usar palavras positivas para suas interpretações. As palavras podem nos esmagar ou nos aperfeiçoar. A dor de uma perda pode ferir, mas o pensamento positivo e a bondade são instrumentos de cura. Hoje, recordamos você com o nosso amor mais profundo. Responsabilidade e culpa. Quando a morte vem ao nosso mundo, quase sempre tentamos descobrir uma razão para aquilo. Procuramos atribuir sua visita a um erro de diagnóstico, a um comportamento autodestrutivo ou a uma negligência, porque não conseguimos aceitar que a morte simplesmente acontece. Mesmo nas salas de pronto-socorro, de pronto atendimento, depois de um acidente de automóvel, podemos ouvir o profissional perguntar: ela estava usando cinto de segurança? Quando alguém é internado com câncer de pulmão, perguntamos: ele fumava? Se conseguirmos encontrar uma justificativa para a morte daqueles que amamos, talvez seja possível evitar fazer o que eles fizeram
e eludir a morte. No Ocidente, as pessoas chegam quase a acreditar que a morte é opcional, mas é claro que isso não é verdade. Nascer é aceitar um acordo informal de que algum dia iremos morrer. Onde há luz do sol, há sombras. Onde existe vida, existe morte. Pensar que a morte não vai nos encontrar ou que podemos descobrir um jeito de evitá-la é uma demonstração de arrogância. No famoso filme Feitiço do Tempo, o personagem Phil, interpretado por Bill Murray, vive e torna a viver inúmeras vezes no mesmo dia. Com isso, ele consegue ir mudando seu comportamento diante das experiências da própria vida. O filme demonstra como circunstâncias se mantêm inalteradas, mas Phil consegue reagir a elas de tantas maneiras diferentes que, no fim, o dia é completamente transformado. Quando vê um morador de rua morrer, Phil resolve mudar aquele destino. Ao reviver o dia, ele tenta em vão dar dinheiro ao homem. Depois leva o sem-teto a um restaurante, paga uma refeição, mas isso não muda a inevitabilidade da morte do homem. Apesar de todas as intervenções de Phil, o homem continua a morrer, e o protagonista entende que, por mais que controle a própria vida, não pode controlar a morte. No entanto, muita gente se convence de que uma mudança de comportamento pode afastar a morte. Não estamos afirmando que uma boa alimentação, exercícios físicos e decisões saudáveis não adiantem porque acabamos por morrer de qualquer maneira. Não. Procuramos comer bem, fazer exercícios e tomar decisões corretas porque isso é tratar o corpo com amor. Se alguém achar essa proposta contraditória, podemos responder: você deve fazer essas coisas porque são boas para o corpo. Elas provavelmente vão aumentar a longevidade, mas não devemos esperar que afastem a morte. Lembre-se de que você é responsável por sua saúde, mas não tem culpa de ficar doente. É bom analisar causas e efeitos de uma doença, mas com isso não se deve sentir culpa quando ficar doente ou achar que fez alguma coisa errada quando estiver morrendo. Procurando culpados. Quando acontece alguma coisa ruim, em geral, nossa primeira reação é tentar encontrar um culpado. Anita tinha 19 anos e estudava dança na universidade. A monitora do dormitório, Cat, também estudava dança, mas já estava fazendo pós-graduação. Anita adorava Cat, que era uma espécie de mãe de todo mundo, sempre muito carinhosa. Ela sempre fazia o papel de mediadora nos desentendimentos entre as estudantes e transmitia muita tranquilidade para todo mundo. Um dia, quando estava a caminho do dormitório da universidade, Anita encontrou Bert, o namorado de Cat. Oi, Anita, você viu a Cat? Perguntou ele. Hoje não. Se esbarrar com ela, pode avisar que estou no café? Quando entrou no salão do dormitório, Anita encontrou Cat e deu o recado do namorado. Cat agradeceu e foi procurar o Bert. Uma hora depois, Anita soube que ocorrera um acidente na estrada para o shopping. Cat tinha sido atropelada e morrido na hora. Ao receber a notícia, Anita ficou em choque, devastada. Mais tarde, porém, percebeu que a amiga ainda estaria viva se ela não tivesse dado o recado de Bert. Durante o funeral de Cat, Anita só conseguia pensar em sua participação nos eventos que resultaram naquela morte. Ninguém a acusou, mas ela se sentiu culpada e comentou a questão com algumas amigas. Uma delas disse: "Você não teve culpa. Não tinha como saber o que ia acontecer." "Você só fez o que Bert pediu. Estava sendo uma boa amiga", afirmou a outra. Anita sabia que elas tinham razão, mas mesmo assim se sentia responsável pensando: eu tinha que ter ficado quieta. Logo, um pensamento começou a se repetir em sua mente, como um discurso furado. Se eu não tivesse aberto a boca, Cat ainda estaria viva. Por ser tão jovem, Anita ainda era muito ingênua e acreditava ter grande responsabilidade pela morte da amiga. Tudo estava bem até eu aparecer. Devo ser uma pessoa ruim. Quando entra em uma situação, ela fica pior. Não trago nada de bom para ninguém. Eu dou azar. Esses eram seus pensamentos constantes.
Pouco tempo depois, Anita abandonou a faculdade e começou a manter uma série de relacionamentos da pior espécie. Os 5 anos seguintes foram um inferno. Ela perdeu o contato com todos os amigos porque se mudava constantemente, sendo demitida e conseguindo novos empregos, fazendo qualquer coisa para ganhar algum dinheiro. Um dia, as suas mudanças a levaram de volta à pequena cidade universitária onde tudo havia começado. Foi então que, por obra do destino, ela encontrou Bert. Depois do mestrado, o ex-namorado de Cat se tornara professor de psicologia na mesma universidade em que havia estudado. Ele não fazia ideia do que tinha acontecido com Anita, porque as pessoas abandonam a universidade o tempo todo pelas mais diversas razões. Depois de conversarem um pouco, ele viu claramente que a vida dela seguia um rumo desastroso. Anita, você não tem culpa da morte da Cat. Se for pensar assim, nesses termos, então a culpa é minha, porque fui eu que pediu a você para dar o recado, e eu jamais faria intencionalmente qualquer coisa que prejudicasse a minha namorada. É claro que não, protestou Anita. Sei como você adorava ela. Como alguém poderia pensar que a culpa é sua? Porque isso vale para mim, mas não vale para você. De repente, Anita percebeu que o mal que tinha feito a si mesma. Ela e Bert ficaram amigos e ele continuou a fazer o possível para ajudá-la a ver que a causa de seus problemas era sua atitude mental e não a morte de Cat. Com o tempo, Anita se convenceu disso e começou a divulgar a visão de Bert para outras pessoas. Essa maneira de pensar fez toda a diferença, porque ele estava praticamente na mesma situação que ela. A chave do problema era sua atitude mental. Ela havia transformado a dor da perda em culpa e autopunição. Nesse jogo de acusações, ninguém ganha, ninguém tem paz. Aqueles que amamos jamais desejariam que sua morte prejudicasse nossas vidas. Uma morte nos faz lembrar o amor que temos para distribuir e a vida que terminou. É um presente que nos faz usar o tempo que nos resta para honrar aqueles que amávamos e que morreram. Se realmente pudéssemos controlar a vida e a morte, escolheríamos deixar aquela pessoa viver. Pense no caso de Anita e Cat. Se pudesse escolher, é claro que Anita teria preferido que a amiga continuasse viva, mas ela morreu, e isso mostra que Anita não tem controle sobre essa situação. Aí você pode usar essas afirmações. Só tenho responsabilidade sobre minha vida. Minha vida é um presente. Eu me liberto de toda culpa e acusação, abandonando as interpretações negativas. Jack se despediu dos colegas do trabalho na maior animação, porque estava tirando uma semana de férias e ia fazer cruzeiro com a esposa. Ele prometeu aos colegas não perder um segundo das férias, pensando no trabalho. Jack era gerente geral de uma importante rede de hotéis, e seus funcionários sabiam que isso seria uma grande conquista, pois ele não conseguia tirar férias havia muitos anos. Os colegas esperavam que, naquele período de ausência de Jack, se divertisse, porque não precisava se preocupar com a apresentação das refeições, a eficiência dos camareiros e a rotina da recepção. Até 3 dias antes da data prevista para o retorno de Jack, a operação do hotel tinha ocorrido muito bem sem ele. É claro que sua falta foi sentida, mas todos estavam orgulhosos da própria eficiência, mesmo na ausência do gerente. Então veio o telefonema. Jack tinha sofrido um infarto fulminante a bordo do navio, e a morte fora instantânea. Os colegas passaram os dias seguintes tentando digerir a notícia e logo estavam sentados diante de um terapeuta enviado pela diretoria da corporação. Os comentários dos funcionários mostravam bem suas atitudes diante daquela perda. Jim, o responsável pelo serviço de alimentação, lamentou-se. Nunca mais vou tirar férias. É sério, o cara nunca tinha tirado tempo para descansar. Finalmente resolveu sair de férias e o que aconteceu? Ele morreu. Janete, chefe da governança, comentou. A vida é uma droga. Quando a gente tenta se cuidar e se divertir, acontece uma coisa dessas. Julie, outra gerente, completou. Jack era um cara tão legal.
sempre tentava fazer tudo certo e foi embora sem nem ter chegado à idade de escrever a lista de coisas que queria fazer antes de morrer. Todos esses comentários são interpretações negativas. Às vezes sentimos que alguém morreu cedo demais e que nunca seremos capazes de entender por quê. Cabe perguntar qual é o efeito dessas interpretações negativas sobre as nossas próprias vidas. E se cada vida existir para ensinar alguma coisa? E se cada morte nos ensina alguma coisa? Podemos rever a vida de Jack e encontrar um ensinamento? Os colegas teriam comentado seu amor pelo trabalho. Podemos dizer então: é ótimo saber que Jack fez o que queria fazer na vida. Se formos julgá-lo, o que na verdade corresponde a nos julgar, podemos ver que ele não reservou muito tempo para curtir a vida. Portanto, podemos afirmar: a vida e a morte de Jack nos lembram que devemos viver de modo equilibrado. Outra lição decorrente da experiência de Jack é a necessidade de refletirmos sobre questões importantes. Estou vivendo como eu quero? Se eu morrer amanhã, eu teria algum arrependimento? E realmente assim que quero passar o resto do É realmente assim que quero passar o resto dos meus dias? O que posso mudar para melhor em minha vida enquanto há tempo? Quando examinamos as questões de responsabilidade e culpa, a vida e a morte de Jack nos fazem pensar na necessidade de viver com equilíbrio. Os colegas podem interpretar a morte dele como uma mensagem de culpa ou como um alerta para evitarem padrões negativos de pensamento. Eles foram lembrados de que deviam escolher entre por que tirar férias, vamos morrer de qualquer forma, ou a vida é uma dádiva, quero desfrutar plenamente minha vida profissional e as minhas férias. O exemplo de Jack nos lembra da necessidade de viver a vida que devemos ter, mas também de reservar um tempo para o luto. Como seria a dor de perder se deixássemos os sentimentos simplesmente fluírem? E se sentíssemos a dor e deixássemos a tristeza nos encharcar como uma chuva de verão, para depois avançar para o próximo sentimento? Isso não significa que vamos apagar a lembrança daqueles que morreram. Vamos apenas chegar a uma condição em que sempre haverá um lugar especial para eles em nossos corações. Fazendo justiça à perda. Quando nos convencemos de que não somos responsáveis pela morte das pessoas, ainda resta essa dúvida: qual é a nossa responsabilidade? A resposta é óbvia. É que somos responsáveis por nossas próprias vidas, ou seja, somos responsáveis por nosso sofrimento. Como podemos assumir a responsabilidade pelo nosso luto? Fazendo-lhe justiça. Podemos aprender uma lição interessante com a experiência de Marta, uma enfermeira de atendimento a pacientes terminais. Marta foi à cerimônia fúnebre de um paciente realizada na capela do hospital. Sua nova chefe, Alicia, chegou quando a cerimônia ia terminar e ficou surpresa por ver Marta chorando e soluçando silenciosamente. Alicia se preocupou por ver uma enfermeira ficar tão abalada com a morte de um paciente e pensou: talvez eu deva mandar Marta para casa. Talvez ela não tenha condições de trabalhar com pacientes terminais. Quando o funeral acabou, Alicia procurou Marta e perguntou se ela estava bem. Sim, estou bem, respondeu Marta, procurando se recompor. Estou preocupada com você, disse Alicia. Sei que você cuidou desse paciente por muito tempo, mas você parece perturbada demais. Você está em condições de voltar ao trabalho? Estou, afirmou Marta. Quando um paciente morre, eu deixo toda a minha tristeza aflorar. Depois disso, posso voltar ao trabalho. Prefiro dar vazão a todos os meus sentimentos em vez de carregá-los para depois ou para o próximo paciente. Aquela enfermeira tinha completa razão. Sempre pensamos que dar vazão aos sentimentos de dor faz esses sentimentos nos dominarem. E naturalmente descobrimos que uma perda traz à tona
outras perdas do passado que não foram totalmente extravasadas. Como seriam nossas vidas se nos permitíssemos sofrer plenamente cada perda? Poderíamos viver totalmente no momento presente e passar adiante para o próximo sentimento que surgir. Haveria muito menos sofrimento no mundo se fizéssemos justiça às perdas em vez de ao sofrimento. O luto é real, porque a perda é real. Cada período de luto tem suas próprias características, tão distintas e exclusivas quanto a pessoa que perdemos. Nós achamos que queremos evitar o luto, mas o que queremos evitar é a dor da perda. O luto é o processo de cura que acaba por nos consolar, se deixarmos que ele aconteça sem interferência do pensamento distorcido. Superando o luto. Quando supera seus pensamentos iniciais sobre o luto, você consegue ser grato pelo tempo que compartilhou com a pessoa amada. Por mais curto que ele pareça, talvez você consiga perceber que recebeu muitas bênçãos ocultas. Enquanto sofremos, é difícil imaginar que algum bem possa advir de alguma perda. É importante não tentar convencer quem está sofrendo de que existe luz no fim do túnel. Quando perdemos alguém muito amado, não conseguimos ver essa luz. O que acontece é que, com o tempo, ao aceitar a perda, podemos também encontrar seu significado mais profundo. Esse significado costuma ser chamado de sexto estágio, em referência aos 5 estágios do luto propostos por Elizabeth Kübler-Ross: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. O sexto estágio pode assumir muitas formas, mas no fundo não passa de uma afirmação. Aconteceu uma tragédia, mas a afirmação subjacente às mudanças que as pessoas precisam confrontar é algo como: não sou vítima dessa tragédia. Essa experiência vai me fazer crescer. Um bom exemplo de crescimento pela superação da dor de uma perda nos vem de Candy, que fundou uma organização para combater a prática de dirigir sob efeito da bebida alcoólica, Mothers Against Drunk Driving, depois de que a filha de 13 anos morreu atropelada por um motorista embriagado. Candy havia todo o direito de ficar revoltada e se tornar uma vítima das circunstâncias. Embora o acidente tivesse sido trágico e ninguém pudesse lhe negar os motivos para sentir autopiedade, a escolha dela foi diferente. Dedicou a vida a conscientizar a população e a promover leis mais rígidas que ajudem a evitar que as pessoas dirijam depois de beber e que protejam os cidadãos de uma morte sem sentido por culpa de motoristas bêbados. Quando paramos de procurar culpados e assumimos responsabilidades, podemos alcançar resultados grandiosos. Essa grandeza é o poder do sofrimento. Nem sempre reconhecemos a capacidade de cura da dor, mas ela é extraordinária. É tão surpreendente quanto a recuperação física que se pode ter depois de um acidente de automóvel ou de uma cirurgia de alto risco. A dor muda e transforma uma vida destruída. Ela cura os traumas da alma. Procure relembrar uma situação em que alguém próximo a você passou por uma perda importante e pense no que foi a vida dessa pessoa depois daquele acontecimento. Então pense em como essa pessoa estava 1 ano depois, 2 anos depois. Se ela deixou de lado as acusações e a culpa e assumiu a responsabilidade pelo sofrimento, realizou uma mudança miraculosa. Se não houve uma cura, é muito provável que o pensamento negativo da pessoa esteja criando uma interferência que impede a verdadeira recuperação. Eis alguns pensamentos positivos para guardar na mente. Amor associado ao sofrimento sempre dá certo. Se o sofrimento for associado ao amor, a cura acontece. Como lidar com o suicídio? O suicídio de alguém pode ser uma das perdas mais dolorosas. Quando alguém se mata, algumas questões fundamentais devem ser consideradas. A pessoa que você amava e que se matou não era ruim. Ela estava sofrendo terrivelmente. Por razões que não conhecemos, aquela alma decidiu abandonar essa encarnação. Mesmo que acredite que poderia ter feito alguma coisa e não fez,
Você precisa confiar na existência de um universo que tudo sabe e que tudo ama, que está sempre cuidando de nossas almas e de nosso crescimento. Se sua maneira de pensar ou suas crenças lhe dizem que o suicídio de alguém foi um erro terrível, saiba que, no nível espiritual, o universo cuida de todas as almas e de suas trajetórias. Ele nunca esqueceu, abandonou ou permitiu que uma alma perdesse o rumo. Derek trabalhou durante 10 anos como voluntário em serviço telefônico de prevenção de suicídio. Esse trabalho não era remunerado. Durante o dia, ele era contador em uma grande empresa de serviços contábeis, onde muitas vezes lhe perguntavam: como você aguenta atender pessoas que querem se matar? O que você faz quando não consegue salvar alguém? Ele sempre respondia: como costumava dizer minha avó, se todo mundo varresse a própria calçada, o mundo seria muito mais limpo. Ele explicava que a intenção de sua avó era dizer que precisamos parar de falar da vida alheia e começar a cuidar da nossa própria. Eu ampliei esse conceito em minha vida e em meu trabalho, nesse serviço de apoio. Minhas interações, minhas reações e o que eu coloco no mundo são a minha calçada. Só tenho controle sobre o meu mundo. O que alguém pensa ou faz é da calçada dele. Não cabe a mim começar a interferir na calçada dos outros. Só existem 3 áreas: a minha calçada, a sua calçada e a calçada de Deus. Só posso me concentrar em varrer a minha calçada. Ser carinhoso, ter respeito e compreensão, e sempre mostrar bondade e compaixão pelas pessoas que telefonam. O que os outros fazem com essas informações é da calçada deles. Decidir quem vive e quem morre é o trabalho de Deus. Isto está na calçada dele, na calçada de Deus. Profundo, né? Para o suicídio, não existe hora certa ou hora errada, só existe a nossa hora. Temos nossa hora para nascer e a nossa hora de ir embora. Nesses momentos, precisamos ter certeza de que ainda temos amor por nós. Não perca a fé, pois você é um ser humano maravilhoso, que merece amor em quaisquer circunstâncias. O que você precisa ver bem é o que faz de seus pensamentos e sentimentos. Se você perceber que a sua mente está envolvida com os problemas dos outros, precisa lembrar que, na morte, aquele que você amou não sofre mais. Aquela angústia terrível. Algumas afirmações úteis são: meu ente querido parou de sofrer. A alma daquele que eu amava agora se libertou. Com relação à sua perda, é comum sentirmos culpa pelo que pensamos de ter sido nosso papel no suicídio da pessoa amada. Talvez você ache que deixou de ver algum indício ou aviso. Nesse caso, pratique as afirmações: entrego toda a minha culpa ao poder superior. Reconheço que a jornada da alma, diga o nome da pessoa que você amava, está ocorrendo exatamente como deve. Talvez você sinta muita raiva pelo sofrimento que a decisão da pessoa amada lhe causou, mas você não é vítima daquele suicídio. Sejam quais forem os motivos daquela ação, essa morte não foi alguma coisa que fizeram a você. Às vezes, é bom lembrar a verdade sobre os relacionamentos e reconhecer que você não pode controlar tudo. Possíveis afirmações para essa situação: libero minha raiva e peço que Deus me cure. Nossas almas estão unidas para sempre, fora do plano terreno. É essencial lembrar que o amor que vocês compartilhavam não pode ser abalado ou afetado pela morte de um dos dois. Algum dia, sua alma vai entender que as circunstâncias de nossa morte nessa encarnação são apenas uma pequena parte da história. Esse tipo de morte quase sempre tem necessidade de muito perdão. Perdoo o meu amado por ter partido. Perdoo o meu amado pelo que percebo de suas ações nessa vida. Reconheça que o corpo e a mente daquela pessoa estavam perdidos e sofriam. Se possível, procure ver esse sofrimento com amor e compaixão, sabendo que nessa encarnação aquela pessoa enfrentou dragões que simplesmente não conseguiu derrotar. Então, envolva em amor e compaixão seus próprios pensamentos e ações. Eu me perdoo por tudo que acho que não fiz. Eu me perdoo por tudo o que fiz e que acho que não devia ter feito. Eu me perdoo completamente por tudo. Reconheço que só o amor é real.
Apesar de ser importante curar a culpa que você talvez sinta pelo que fez ou pensa que deixou de fazer, a culpa é um reflexo do seu comportamento, enquanto a vergonha pode ser uma expressão da sua autoimagem. Depois de um suicídio, surgem muitas mensagens internas como: ele não me considerava motivo suficiente para continuar a viver. Minha vida não era importante para o meu amado. Nosso casamento, nossa família e nosso mundo eram tão desagradáveis que o meu amado preferiu morrer a viver assim. Nenhuma dessas afirmativas reflete a verdade sobre quem você é. Em vez de pensar assim, experimente. Reconheço meu próprio valor. Apesar de tudo que acontece no mundo, eu mereço ser amado. A qualidade de minha alma é sempre valiosa. Meus relacionamentos são sagrados. No fim das contas, o mais importante é você perceber que não pode ser responsável pela morte de alguém. Ninguém é capaz de saber quais são as lições destinadas a cada alma. Não há como prever a jornada de cada ser humano nessa vida. Só podemos usar como referência o que o coração e a mente nos confirmam. Sou responsável pela minha jornada, pela minha própria alma. Sou responsável pela jornada de minha própria alma. A cura após a morte de uma criança. Já foi dito que a morte de um filho é um dos piores traumas que alguém pode sofrer. Como um pai ou uma mãe podem elaborar o sofrimento e encontrar a cura depois da perda como essa. Parte da condição parental é a responsabilidade pela vida dos filhos. Portanto, como podemos esperar que os pais superem o sentimento de culpa quando essa tragédia se abate sobre eles? A mera sugestão dessa possibilidade não parece insensível ou cruel? A morte de um filho é um exemplo de situação em que a cura não é apenas uma maneira de honrar a perda, mas também uma necessidade vital para a sobrevivência de toda a família. No exemplo anterior de Kent, testemunhamos o poder impressionante do sofrimento e as dádivas que ele pode nos trazer, mesmo depois de ter perdido um filho ou uma filha muito amada. Kent se tornou um exemplo maravilhoso de superação da dor, não só alcançando a própria cura, mas também exercendo um impacto positivo nas vidas de inúmeras pessoas. Mais uma vez, uma história pode ser a melhor maneira de ilustrar o imenso potencial restaurador do sofrimento. Tivemos a sorte de tomar conhecimento de uma história muito comovente e decidimos repassá-la para vocês, como foi contada pela própria mãe que protagonizou. O último dia de meu filho começou como qualquer outro. Depois do nosso ritual diário de cantar uma musiquinha para acordar, de uma sessão de cócegas e de mudar de roupa, levei Jesse, meu filho de 6 anos, para encontrar o pai, que veio buscá-lo para levar à escola. JT, o irmão mais velho de Jesse, já tinha tomado o ônibus escolar. Eu estava com pressa de chegar ao trabalho, mas quando abracei meu filho, percebi que ele tinha escrito "Eu te amo" na camada de neve que cobria a janela do meu carro. Junto à mensagem, tinha desenhado cuidadosamente 3 corações. Fiquei tão comovida que corri para casa, peguei o celular para fotografar o que ele escrevera. Era uma manhã fria de dezembro, mas o sol brilhava. Coloquei Jack ao lado do carro e ajustei a câmera para pegar o melhor ângulo dele e de sua mensagem. Então ele foi embora, e essa foi a última vez que eu o vi com vida. Jesse estava na primeira série do ensino fundamental, na St. Hook Elementary School. Aquela manhã do dia 14 de dezembro de 2012, um jovem com distúrbio mental abriu caminho a tiros para dentro da escola e matou meu precioso filho e outros 19 alunos, além de 6 professores e administradores. Mais tarde, fui informada que meu filho morreu porque se lançou heroicamente na direção do perigo para tentar salvar os colegas. Apesar de só saber disso depois, meu coração estava certo de que essa teria sido a atitude de meu filho. Com sua coragem e generosidade, ele iria querer evitar a tragédia. Fiz um discurso no funeral do meu filho de pé, ao lado do seu pequeno caixão. Depois disso, muitas pessoas me perguntaram o que podia ser feito. Toda essa tragédia começou por um pensamento de ódio. Portanto, o meu conselho para elas foi, a cada dia, trocar os pensamentos de ódio por um pensamento de amor. Afinal, isso é uma questão de escolha.
Se todos começarem a trocar um pensamento por dia, acredito que podemos transformar o mundo em um lugar mais compassivo. Com o tempo, meus amigos e até mesmo desconhecidos continuaram a me procurar para contar como essa mensagem havia mudado a vida deles para melhor e como eles continuam a divulgá-la para a própria família e para os amigos. É só uma questão simples de escolha, mas pode mudar muitas vidas e talvez até mudar o mundo. Para fazer justiça à memória de Jess e para poder continuar a viver, decidi conscientemente encarar com amor e perdão essa tragédia sem sentido. A onda de afeto e apoio que recebi de minha cidade, do país e do mundo todo mostrou que por meio do amor podemos nos unir como se fôssemos uma só pessoa e assim conseguirmos uma vitória contra o mal. Acredito que essa tragédia tenha mudado muitas vidas para melhor, pois muitos indivíduos agora estão tomando o caminho de mais amor e compaixão. Quando acordamos pela manhã, temos diante de nós uma escolha: vamos viver a vida com medo ou com fé? Então saímos para o mundo, onde todo dia trava uma batalha entre o bem e o mal. É papel de cada um trazer luz e amor para o mundo, e conseguimos isso com cada pensamento e interação que mantemos diariamente. Apesar das circunstâncias, a morte é uma das experiências mais difíceis que os seres humanos enfrentam em sua jornada na Terra. Apesar do sofrimento, é possível ver que existem outras maneiras de pensar sobre as pessoas que amamos e honrá-las. Por exemplo, como falamos antes, precisamos lembrar que aniversários, datas comemorativas e outros feriados podem nos fazer lembrar de que o nosso amor é eterno. Quando estiver tendo dificuldades com o sofrimento e no esforço para manter a conexão com a pessoa amada, experimente o seguinte exercício. Sente-se em um lugar calmo, onde não seja interrompido. Feche os olhos e preste atenção em sua respiração, reduzindo o ritmo cada vez que inspira e expira. Visualize o rosto da pessoa amada, como ela era nos momentos felizes da vida. Deixe a essência dela preencher seu espaço interno. Veja o brilho nos olhos dela, a luz no seu rosto. Sinta a conexão que continua a existir entre vocês. Agora, diga tudo o que quiser lhe dizer. Se as palavras vierem do seu coração, ela irá senti-las no próprio coração. Entenda que essa conexão entre corações permanece intacta, embora a pessoa amada já não esteja vivendo em um corpo físico. Agora, nesse estado tranquilo, procure ouvir o que ela quiser te dizer. Se ela falar, depois de ouvi-la, agradeça pela continuidade da conexão e conduza esse sentimento para dentro do seu coração. Libere todas as obrigações que ligam vocês e mantenha apenas esse delicado fio que flui de um coração para o outro. Quando estiver pronto, leve a atenção de volta à respiração, abra os olhos e se reinstale em seu corpo. Quando ficar de pé e sair, lembre-se que a pessoa amada vai com você. A verdade inegável é que o amor nunca morre. Durante esse exercício, receba qualquer percepção negativa como uma dádiva do conhecimento. Você precisa perdoar a pessoa amada? Ela precisa perdoar você? Você percebeu que está aguardando culpas ou acusações? Nesse caso, lembre-se de que assumir a sua dor contribui para a cura. Quando nos permitimos sentir completamente o luto, começamos a liberar os padrões de pensamento negativo acerca de culpas e acusações. Não importa de que maneira a pessoa que você ama morreu, saiba que em algum momento você poderá sentir muita gratidão por ter compartilhado sua jornada com ela. No fim desse processo, você chegará à verdade. O poder do amor não pode ser derrotado pela morte. No próximo capítulo, vamos estudar outro tipo de perda capaz de nos afetar profundamente, a morte de um animal de estimação. Para que possamos nos curar e honrar a grande perda sofrida, precisamos aplicar as mesmas ferramentas, o sofrimento e o perdão. Então, esse é o quarto capítulo. Espero que vocês tenham gostado do cenário. Em breve eu vou lançar o próximo. Até mais!